Olá! Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre ética, na matéria ECO, né? Ética e Cidadania Organizacional. E a gente vai falar um pouquinho hoje justamente sobre ética e sobre as diferenças entre ela e a moral. Vamos lá? Muito bem. Nós falamos na nossa primeira aula, para quem não acompanhou, eu vou deixar o card aqui para vocês, bastante sobre moral. A gente ainda está falando sobre conceitos, né, do estudo da ética. E hoje nós vamos começar falando sobre ética, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, que quando nós falamos sobre moral, nós falamos que o significado de moral, morales, que vinha do latim, era costume. E aqui eu quero que vocês foquem que ética vem do ethos grego, que também pode significar costume. É um tipo de comportamento, o seu próprio caráter, o seu modo de ser, um hábito que você tenha, a forma como você vive. E por que eu quero que você foque nisso? Porque eu já falei isso algumas vezes aqui na primeira aula, da importância de diferenciar moral e ética, que muitas vezes esses termos são confundidos até porque no arcabouço das suas raízes etimológicas, eles têm significados muito parecidos ou até iguais, né? Então, por isso, ó, ethos do grego costume, moral, morales do latim também significando costume. E agora a gente vai entender mais ou menos o que é este costume da ética, o que é este hábito da ética, suas outras formas de serem entendidas e depois comparar as duas para que fique bem delimitado o que é cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. A ética também pode ser entendida como uma filosofia moral ou da moral. Olha aí, mais uma vez, para a gente poder confundir ética com moral. É um ramo da filosofia que é dedicado a refletir sobre as morais, né? Eu não falo sobre a moral, eu falo sobre as morais, porque a moral ela pode ter diferenciação de comunidade para comunidade, tempo para tempo. Então a ética ela reflete sobre essas morais, sobre esses valores que formam a moral, tá? É um ramo da filosofia sobre isso, tá bom? Um outro ponto da ética também é que ela é o estudo do que é bom ou mal, correto e incorreto, justo e injusto, adequado e inadequado, igual ou desigual e assim por diante, né? E um ramo da filosofia que se dedica a estudar a felicidade. Como assim, professora? Então vamos lá. Quando que surge e como que surge esse estudo da felicidade com o termo ethos, com o termo ética? Com Aristóteles, tá? Quando ele vai dizer que a ética é uma necessidade que a gente reflita se há possibilidade de bem viver naquela sociedade. Não há como eu ser feliz se o outro não é feliz. A gente está vivendo um momento, embora datarei o vídeo agora, de muita preocupação com até onde vai a minha liberdade, onde vai o direito do outro. E era isso que era discutido. É possível que eu seja feliz numa sociedade extremamente infeliz? Isso não vai mudar o meu ponto de vista, o meu jeito de ser. Então a ética, ela é o estudo do bem viver em sociedade. Quais são as coisas que eu posso fazer? Quais são os meus limites para que essa sociedade não fique patologicamente, aí usando um termo do Durkheim, né? Uh, ruim, né? Que ela não adquira uma patologia, uma doença e que isso me afete também. Tudo isso é um ramo, é um campo estudado pela ética, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de dilema ético. O que é um dilema ético, professora? Para quem tem aula comigo, sabe que nós trabalhamos logo no começo das aulas de eco muito sobre dilema ético. Então tá aí, é o nosso diabinho e o nosso anjinho que vivem, habitam este corpinho, esta cabeça, pensando sobre o que é possível fazer diante de alguma situação, tá? Bom, a ética vai existir quando, diante da necessidade de decidir como proceder em determinadas circunstâncias, a pessoa age conforme os seus princípios. E quando surge um dilema? Quando a moral não nos dá resposta. Quando nós mesmos temos que fazer a escolha. E aí, muitas vezes, a gente escolhe entre o certo e o menos certo. Então, alguns exemplos que a gente deu no início das nossas aulas, não aqui, tá? Nas aulas presenciais, eu vou trazer agora para o vídeo. Por exemplo, quando uma pessoa
está diante de um familiar e precisa fazer uma eutanásia, supondo que isso fosse permitido aqui no Brasil ou em algum país onde isso é legalizado. A gente tem um dilema ético, né? Moralmente, se você for buscar a opinião das pessoas e da sociedade, nossa, mas você vai permitir que um parente seu seja morto? Isso é muita frieza, isso aí. E você vai encontrar pessoas que falam, ele não gostaria de viver assim, vegetando. Você está sendo egoísta em prender essa pessoa nessa vida indigna. Então a sociedade ela vai te dar várias respostas e é você quem vai ter que decidir. E aí a sua decisão ela vai acarretar julgamentos, tá? Por isso você tem que lidar com isso. Não vai ter, beleza, sua decisão foi a melhor. Porque se ela fosse a melhor para todo mundo, você buscaria na moral essa resposta e não dentro de você mesmo. É aí que quando você se depara, desculpe, com um dilema ético. Tem alguns dilemas éticos que são colocados pela internet, como aquele, por exemplo, um trem descarrilhado, de um lado vai morrer não sei quantas pessoas, do outro lado vai matar uma criança, para que lado você leva o trem? Qualquer uma das opções que você escolher, vai ter julgamentos e não vai ser completamente certa. Então ali você vai julgar o que é menos errado para se fazer no momento. Isso é um dilema ético, totalmente ético. A ética, ela se estabelece dentro do campo ético, tá? Tanto nas relações pessoais quanto profissionais. A gente sempre vai viver situações na vida que vão gerar dilemas éticos e que a gente vai ter que buscar nossos princípios para resolvê-los. Eu vou dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, passou uma propaganda, eu não me lembro do que era, eu tenho uma leve lembrança assim de que era sobre encanamento, não sei porquê, mas era uma propaganda que mostrava dois funcionários e aí eles estavam enchendo um caminhão com carregamento, que eu acho que era de cano, por isso me remete a encanamento. E um deles fala, eu nunca achei essa propaganda na internet, já procurei milhões de vezes, se alguém achar, por favor, deixa nos comentários que vai me fazer muito feliz. E aí um deles fala pro outro assim, poxa, tem tanta coisa aqui que a gente poderia usar na nossa casa, né? Poderia usar para fazer uma reforma e ninguém tá conferindo o que a gente tá levando. Vamos levar uma caixa, ninguém tá vendo. Aí o outro funcionário para, e aí ele tem um déjà vu da infância, né? E ele lembra quando ele chegou em casa com o lápis de um amiguinho, a mãe dele deu uma bronca nele e falou: não pode ficar com o lápis do amiguinho. Mas ele tinha vários, não importa, é dele, não é seu. E ele volta e devolve o lápis. E aí ele vai voltar para os dias de hoje, né? Acabou a imaginação, ele volta para a realidade e ele fala pro amigo dele: ninguém ficaria sabendo, não. Eu estou sabendo. E eu saber que estou fazendo errado, né? Mais ou menos isso que ele dá a entender, já é o suficiente para mim. Então, muitas vezes a gente vai ter que consultar princípios que nós adquirimos até pela moral. Lá no passado, quando a gente era criança, valores que a gente adquiriu do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, e é a eles que nós vamos ter que remeter. Eles são o nosso campo ético, o que é estabelecido dentro de nós, para que nós avaliemos algumas posturas que nós vamos tomar, tanto na vida pessoal quanto na profissional, e que não sejam erradas ou certas, assim, mas embasadas pela moral, mas sim embasadas pelos valores que nós já carregamos no nosso campo ético, tá? Então eu trouxe um exemplo aí baseado até em leis para vocês, tá? A gente costuma dizer assim, achado não é roubado, mas não é bem assim, tá? Veja aí o que tem no nosso Código Penal, no artigo 169, fala: apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, há uma pena de detenção de 1 mês e 1 ano ou multa. Isso vale para qualquer coisa. Achei um guarda-chuva no ônibus, é meu, achado não é roubado. Achei uma carteira, vou tirar aqui só um pouquinho de dinheiro. Achei um celular esquecido no banheiro, é achado, não é roubado, é sim. Tá? Você se apropriou de algo que não é seu e até perante a lei, além de ser completamente antiético e imoral, até perante a lei você terá contas a pagar, tá? E aí a gente também pensa, mas e se eu achar e devolver? Estou fazendo algo bom? Sim, está. Vai ser aplaudido pelas pessoas. Você está agindo de maneira ética e pela lei. Você tem até direito a um cascascais. Vamos ver isso aí? Então vamos lá. Você tem direito à recompensa sempre que devolver algo que encontrou. A devolução de objetos achados não é opcional. Você tem que devolver, senão é crime. Mas ela te dá direito a uma recompensa de pelo menos 5% do valor do bem,
além de indenização pelos gastos de conservação e transporte. Isso está no nosso Código Civil, nos artigos 1233 e 1234. O que isso quer dizer, professora? Que agora eu vou sair procurando um monte de coisa para ganhar dinheiro. Vamos lá, vamos com calma. Vamos supor que você achou uma carteira com R$ 100. Você entra em contato com a pessoa e fala, olha, eu achei a sua carteira. Vamos supor que você more numa cidade, a gente está na Baixada, então é mais fácil pensar assim, você mora em Praia Grande, como eu. E essa carteira você achou quando estava em Santos, né? Pegou no ônibus de Santos para Praia Grande, você achou. Você entra em contato e a pessoa mora em Santos. Além de você ter direito a 5% do valor, R$ 5, você também tem direito com o que você vai gastar de transporte para chegar até a pessoa, tá? Eu vou deixar guardado isso aqui e vou gastar um transporte para levar, tal. Você tem direito a essa indenização, tá bom? É lógico que muita gente faz porque sabe que é o correto fazer, não apropriar-se de nada que não é seu. Mas agora você descobriu que pela lei você também tem direito a alguma recompensa sobre o seu ato correto, tá? Outra coisa importante para a gente falar de ética, gente, é que tudo que nós fazemos gera uma consequência na sociedade, gera uma consequência nas outras pessoas. Nada que você pode escolher fazer não tem como você desconsiderar o outro nisso. Por isso, todas as situações pedem uma reflexão prévia. Nós somos seres sociáveis, não vivemos sozinhos nesse mundo. Todas as nossas atitudes acarretam alguma coisa para nós e para quem vive conosco. Quem habita o mundo conosco, nem sempre só as pessoas próximas, às vezes as pessoas de longe também. Quando eu escolhi ser professora, eu aí coloquei a minha família numa mudança muito grande. E hoje, sendo professora a partir dessa minha escolha, eu movimento uma série de pessoas que passam por mim e aprendem, assim eu espero, né? Comigo enquanto professora, eu modifico muitas coisas, porque podia ser outra pessoa no meu lugar se eu não tivesse feito essa escolha. Então eu tenho que ser muito responsável com essa escolha que eu fiz, entre várias outras escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Escolhas, por exemplo, ecológicas, escolhas com responsabilidade social, que são temas que nós vamos trabalhar nessas aulas, escolhas com espírito cidadão, tá? Não é só o voto que é uma escolha com espírito cidadão, né? Há muitas formas de exercer a nossa cidadania. Fica aí para vocês refletirem. E agora chegamos no momento em que vamos aí colocar a ética e a moral frente a frente, tá? A ética move-se historicamente, ela se amplia, se adensa. E o maior exemplo que eu gosto de dar é que a escravidão já foi considerada natural. Ou seja, se ela era natural, se ela foi embasada de uma forma científica muito errônea, né, como os negros serem inferiores aos brancos, a gente fala que é uma ciência racial que já há muito tempo já foi desconsiderada, moralmente ela tinha um embasamento, podemos tratar essas pessoas assim. Mas eticamente sempre houveram pessoas que pensavam, isso não está correto, é um ser humano como eu, como podemos tratar dessa forma, por que escravizá-los e assim por diante, tá? Então, essas pessoas cuja ética não aceitava aquilo que a moral pregava, foram as que fizeram a mudança naquela sociedade, a mudança dessa moral. Hoje a escravidão ela é imoral e antiética. Tá aí a primeira coisa para vocês sentirem essa diferença entre as duas, tá? A indignação ética ela é necessária para a transformação da moral e para a transformação da sociedade, como eu acabei de citar no exemplo da escravidão. Bom, entre a moral e a ética há uma tensão permanente, porque a ação moral ela vai buscar uma compreensão e uma justificativa universal. E a ética ela vai ficar vigilando de forma crítica essa moral, e aí ela reforça ou ela transforma. A gente já falou disso quando a gente falou da moral, e eu citei alguns exemplos, por exemplo, que a mulher só podia casar virgem. Era imoral uma mulher ter alguma relação sexual antes do casamento. A ética transforma isso. Durante um tempo ela validou o que essa moral pautava, depois ela começa a se indignar diante daquilo, né, muito galgado nos direitos e nas lutas e conquistas da mulher na sociedade, e ela vai falar, para aí, moral, vamos conversar, senta aqui, jovem.
Não é bem assim, vamos mudando, e aí vai mudando, a cabeça das pessoas, novas gerações vão surgindo com pensamentos diferentes, essa moral é transformada. Então, o papel da ética é estar ali em cima, fiscalizando, vendo se o que é pautado pelos valores daquela sociedade está correto, não gera desigualdade, injustiça, não gera segregação, e aí ir transformando isso a partir das suas análises críticas e o que mais lhe for cabível, tá? Então agora a gente vai para um resuminho do que é realmente ética e o que é realmente moral. Fiquem ligadinhos. Moral, um conjunto de comportamentos e normas que costumamos aceitar como válidos, definitivos, e são definidos externamente, tá? Externamente a nós. A moral é prática e vem da sociedade para nós. Ética, reflexão sobre o porquê de considerarmos válidos tais comportamentos e normas que a moral prega, né? E a busca de um princípio ético para as nossas ações. Ela é teórica e parte de nós para a sociedade. E para finalizar, enquanto a moral é local, social e cultural, a ética é universal, ela tende a ser universal. A ética está relacionada à capacidade que temos de escolher e à capacidade de construir princípios universais. Muito bem, agora nós já conhecemos o que é ética, o que é moral, o estudo desse campo ético e tudo mais. Para quem tem alguma dúvida, eu já deixei o card no começo da aula sobre moral. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós teremos mais aulas em ética e cidadania organizacional. Gostou, dá like, gostou muito, compartilha. Quer receber mais coisas da área de humanas para estudar para vestibular ou alguma coisa assim? Subscreve-se e ativa o sininho do canal. Ainda tô aprendendo a fazer esse marketing youtubesco, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas. Até mais!